falando um pouco da questão, você comentou da questão de transição agora, assim, o que a gente pode comentar? Porque a gente tem falado muito com os nossos clientes dessa transição assistida, né? Da gente, de um suporte, de um apoio aos nossos clientes em relação a essa transição, ao fato de que a gente migra para um sistema melhor, mas antes disso a gente vai ter, primeiro, um aprendizado, segundo, isso aqui acontecendo simultaneamente. O que a gente pode falar em relação a essa questão de transição? Então, toda mudança, ela gera um pouco de desconforto. Então, o período de transição tende a ser um pouco mais complicado até as pessoas se adequarem ao sistema novo. Para quem mexe muito com a parte de operacional de apuração, toda vez que surge uma obrigação acessória nova, até você se adequar a ela, a Receita precisa te dar um prazo, ela vai te dando um prazo de implementação daquela obrigação acessória nova. Você tem um tempo para se adequar a ela. A reforma tributária vai seguir na mesma linha. Então, a gente tem esse ano e o próximo ano para as leis complementares e as leis ordinárias serem promulgadas, porque hoje a gente tem os projetos de leis que ainda não estão aprovados, estão no caminho da aprovação. A gente já tem uma ideia do que vai acontecer. A gente tem uma ideia, mas, Sara, é importante que se diga. É meta do governo que isso vai ser fechado esse ano. E eu não vejo que isso seja alterado. Né? E já temos um norte também. Não tem previsão de alterar o cronograma até hoje. Esse ano. E precisa que seja aprovado esse ano e em 2025, porque em 2026 a gente já começa um período de transição onde eu tenho a incidência da CBS junto com PIS e COFINS. Então, eu tenho ali uma alíquota menor de CBS para que o contribuinte comece a se acostumar com a CBS, com a apuração de CBS, porque, vamos lá, a CBS, quando ela vem alterando completamente a forma de apuração. Eu não tenho as mesmas regras de incidências do PIS e COFINS, eu não tenho a mesma alíquota, eu não tenho a mesma base de cálculo. Então, eu tenho um sistema completamente novo. Eu saio de uma apuração no PIS e COFINS que fala sobre receita e faturamento e vou para uma apuração que é o valor da operação. E assim, eu saio de uma incidência sobre o que é receita, que demorou muito tempo para decidirem qual que era o conceito de receita e qual que era o conceito de faturamento, para falar que hoje a minha incidência sobre a CBS é sobre bens e serviços, onerosos e não onerosos, tangíveis e não intangíveis. Então, assim, eu tenho uma base muito mais ampla, eu tenho umas regras muito mais amplas dentro da CBS. Então, durante o ano de 2026, o contribuinte vai se acostumar a apuração da CBS ali junto com o PIS e COFINS. E 2027 acabou. O PIS e COFINS é somente a CBS. Depois disso, a gente tem, em 2029, a transferência do ICMS e do ISS para o IBS. Aí, mais uma vez, esse vai demorar um pouco mais, vai ter um período de transição maior, vai até 2033, porque quando a gente fala de ICMS, a gente fala de benefícios fiscais que deixarão de existir, então o contribuinte tem que se preparar para isso, né? Porque hoje a gente tem, isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas, isso vai impactar também na arrecadação de municípios e estados, porque a gente tem empresas que estão em certos lugares devido ao benefício fiscal, isso é claro. Então, assim, por ser também separado entre estado e município, a gente também ter mais a gama de estados e municípios ser muito maior do que eu olhar para o federal, eu tenho um período muito maior. Então, de 2029 a 2033, de forma gradativa, eu vou deixando de pagar ICMS e ISS e eu vou vindo tendo a incidência do IBS. E os estados e os municípios também vão precisar se organizar. Então, assim, eles precisam também, nesse momento, se organizarem o fluxo de caixa deles, porque eles, querendo ou não, terão uma arrecadação menor. O ICMS também vai começar a ser reduzido, uma parcela de 1/10, e o ISS também, na medida dessa transição. O que a gente pode dizer é que nesse período... A gente não pretende reduzir a arrecadação. Sim. Mas, sim. Inclusive, é um dos princípios, a manutenção da carga tributária. Sim, ponto. E mais do que isso, que é o que a Sara mencionou, a gente vai estar num período de transição, onde 2 sistemas completamente distintos coexistirão. Então, assim, os contribuintes e os estados e os municípios e a União precisarão unir forças para que eles consigam existir
de maneira coerente e adequada, um alinhado ao outro, que as partes não sofram. Falando um pouco da questão, você comentou da questão de transição agora, assim, o que a gente pode comentar? Porque a gente tem falado muito com os nossos clientes dessa transição assistida, né? Da gente, de um suporte, de um apoio aos nossos clientes em relação a essa transição, ao fato de que a gente migra para um sistema melhor, mas antes disso a gente vai ter, primeiro, um aprendizado, segundo, isso aqui acontecendo simultaneamente. O que a gente pode falar em relação a essa questão de transição? Então, toda mudança, ela gera um pouco de desconforto. Então, o período de transição tende a ser um pouco mais complicado até as pessoas se adequarem ao sistema novo. Para quem mexe muito com a parte de operacional de apuração, toda vez que surge uma obrigação acessória nova, até você se adequar a ela, a Receita precisa te dar um prazo, ela vai te dando um prazo de implementação daquela obrigação acessória nova. Você tem um tempo para se adequar a ela. A reforma tributária vai seguir na mesma linha. Então, a gente tem esse ano e o próximo ano para as leis complementares e as leis ordinárias serem promulgadas, porque hoje a gente tem os projetos de leis que ainda não estão aprovados, estão no caminho da aprovação. A gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Do que vai acontecer. A gente tem uma ideia, mas, Sara, é importante que se diga. É meta do governo que isso vai ser fechado esse ano. E eu não vejo que isso seja alterado. Né? E já temos um norte também. Assim, não tem previsão de alterar o cronograma. Até hoje, esse ano. E precisa que seja aprovado esse ano e em 2025, porque em 2026 a gente já começa um período de transição onde eu tenho a incidência da CBS junto com PIS e COFINS. Então, eu tenho ali uma alíquota menor de CBS para que o contribuinte comece a se acostumar com a CBS, com a apuração de CBS, porque, vamos lá, a CBS, quando ela vem alterando completamente a forma de apuração. Eu não tenho as mesmas regras de incidências do PIS e COFINS, eu não tenho a mesma alíquota, eu não tenho a mesma base de cálculo. Então, eu tenho um sistema completamente novo. Eu saio de uma apuração no PIS e COFINS que fala sobre receita e faturamento e vou para uma apuração que é o valor da operação. E assim, eu saio de uma incidência sobre o que é receita, que demorou muito tempo para decidirem qual que era o conceito de receita e qual que era o conceito de faturamento, para falar que hoje a minha incidência sobre a CBS é sobre bens e serviços, onerosos e não onerosos, tangíveis e não intangíveis. Então, assim, eu tenho uma base muito mais ampla, eu tenho umas regras muito mais amplas dentro da CBS. Então, durante o ano de 2026, o contribuinte vai se acostumar a apuração da CBS ali junto com o PIS e COFINS. E 2027 acabou. O PIS e COFINS é somente a CBS. Depois disso, a gente tem, em 2029, a transferência do ICMS e do ISS para o IBS. Aí, mais uma vez, esse vai demorar um pouco mais, vai ter um período de transição maior, vai até 2033, porque quando a gente fala de ICMS, a gente fala de benefícios fiscais que deixarão de existir, então o contribuinte tem que se preparar para isso, né? Porque hoje a gente tem, isso impacta diretamente no fluxo de caixa das empresas, isso vai impactar também na arrecadação de municípios e estados, porque a gente tem empresas que estão em certos lugares devido ao benefício fiscal, isso é claro. Então, assim, por ser também separado entre estado e município, a gente também ter mais a gama de estados e municípios ser muito maior do que eu olhar para o federal, eu tenho um período muito maior. Então, de 2029 a 2033, de forma gradativa, eu vou deixando de pagar ICMS e ISS e eu vou tendo a incidência do IBS. E os estados e os municípios também vão precisar se organizar. Então, assim, eles precisam também, nesse momento, se organizarem o fluxo de caixa deles, porque eles, querendo ou não, terão uma arrecadação menor. O ICMS também vai começar a ser reduzido, uma parcela de 1/10, e o ISS também, na medida dessa transição. O que a gente pode dizer é que nesse período... A gente não pretende reduzir a arrecadação. Sim. Mas, sim. Inclusive, é um dos princípios da manutenção da carga tributária. Sim, ponto. E mais do que isso, que é o que a Sara mencionou, a gente vai estar num período de transição, onde 2 sistemas completamente distintos coexistirão. Então, assim, os contribuintes
e os estados e os municípios e a União precisarão unir forças para que eles consigam existir de maneira coerente e adequada, um alinhado ao outro, que as partes não sofram.